Meu povo querido, gente que caminhou comigo esse ano, que se finda daqui a alguns minutos. Quero dizer que, em primeiro lugar, muitas vezes eu estive aqui sem saber quem estava aí. E ao certo é que foi um ano que, de alguma forma, apesar das portas fechadas, eu senti um horizonte aberto. Deus nos levou a muitas experiências, a muitos corações, a muitos lugares. E na última palavra dessa noite, desta última noite de 2020, eu gostaria de dar sequência a uma palavra que eu falei no começo da pandemia. Existem várias quarentenas na Bíblia, e eu falei sobre a primeira quarentena. Eu falei sobre Noé. Noé também, de alguma forma, enfrentou uma crise no mundo. A diferença é que na crise de Noé, o Senhor o avisa. Noé tem um tempo para se preparar, e durante mais de 100 anos ele faz a sua arca, envolve a sua família no projeto, prega para as pessoas e diz: gente, vai cair água, esse caixote aqui vai boiar, eu tenho certeza porque Deus falou. Acho que em 2020 nós fomos pegos de surpresa, Inesperadamente, uma coisa que estava acontecendo lá no outro lado do mundo parecia tão longe de nós, mas era de alguma forma um aviso de Deus para que a gente se preparasse também. E Noé entra na arca, versículo 11 do capítulo 7, vamos lá? Versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda carne que havia fôlego de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, e entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Então, todo começo de quarentena é uma novidade. Eles construíram o barco, aí de repente começaram a chegar os bichos, e aí eles foram colocando aquilo para dentro, provavelmente os bichos foram sendo orientados, cada um no seu setor, e aí de repente se verificou alimento, água, porque tinha que ter, Então, aquele tempo, talvez eles não tenham visto passar. Começo de quarentena é assim, tudo é novidade. A gente liga na televisão, a gente quer ouvir o noticiário, a gente quer saber das coisas. Aí depois o tempo começa a passar. Aí a gente começa a ficar entediado. Aí a gente começa a ficar preocupado. E sabe de uma coisa? Depois que o povo entra naquele barco, naquele caixote, são 40 dias de chuva. Dia e noite. A expressão do narrador diz assim: romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Foi água despejada com a lata. Quando chove meia hora, é o maior tumulto nas cidades. Imagina chover 40 dias e 40 noites. E diz a palavra então que
no versículo 18, diz assim: predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Só aparece aqui, na Bíblia, a expressão vogava, só nessa referência. Vogava quer dizer ir ao léu. Ela não era guiada, ela foi. E assim, talvez muitos de nós passamos esse ano indo, sem ao certo saber, né, se meu emprego ia voltar, se minha escola ia voltar, se meus parentes estariam lá. Muita gente deixou de ver o pai, deixou de ver a mãe, né, porque e foi deixando a coisa andar. E aí a palavra diz que só Noé, seus filhos, a esposa dos filhos, sua esposa e os bichos, só eles entraram na arca. Então, para mim, a primeira coisa que eu quero entender é que a quarentena foi um livramento de Deus. A primeira quarentena foi graça de Deus. E eu posso olhar para esse ano de duas formas. Eu posso olhar o mundo destruído, o número de mortos, eu posso olhar o número de empresas que faliram, o número de portas de trabalho que se fecharam, ou eu olho: Deus nos deu a graça. Eu estou aqui, amados, nesta noite, porque eu estou vivo. E você está me ouvindo porque você está vivo. E eu quero focar neste final de ano, não no que houve de perda. Eu quero focar naquilo que houve de ganho. Eu fui preservado na minha família, né? Aqui na própria igreja, nós tivemos gente que adoeceu, nós tivemos, né, gente que ficou ruim, gente que parece que nem ficou doente. Tivemos o ano em que mais comida passou por esse lugar. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Gente, teve dia de chegar um caminhão aqui na porta com 120 cestas. Sabe quantas cestas nós entregávamos por mês aqui? 15 a 20. Deus fez. Tá certo que lá fora a água caiu, mas dentro do caixote as coisas aconteceram. Dentro da sua casa, dentro da minha casa, a graça de Deus esteve presente, o livramento de Deus esteve presente, e mesmo em algumas situações com sofrimento, Deus ainda preservou quem Ele tinha o propósito. E depois da arca vagar, diz a palavra, né, que versículo 4, depois de 40 dias que a água cobriu tudo, o versículo 4 do capítulo 8 diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 5 meses depois, 5 meses fechados dentro de um caixote, sem saber para onde estavam indo, 5 meses depois, a arca pousa sobre uma cadeia de montanhas. O Ararat fica no meio de uma cadeia. Ele estava a 5.300 metros de altura. Quando a arca pousa, então, como a minha Bíblia está pousando aqui, sobre um lugar alto, significa que 5.000 metros e 300 ainda estavam cheios d'água. Precisava daquilo escorrer, precisava daquilo secar. Versículo 5 diz assim: e as águas foram minguando até o 10º mês. Então, do 7º mês ao 10º mês, 3 meses para que aparecessem os outros montes. Mas eles continuavam dentro do caixote. 10 meses já se passaram. 10 meses se passaram. Aí você fica pensando, presos dentro de um lugar cheio de bicho, que urinavam, faziam suas fezes. Que lugar talvez tivesse que jogar uma água, higienizar. Há quem pense romanticamente que naquele período nenhum bicho fez cocô nem xixi.
Então tinha morrido tudo. Porque estar vivo faz parte da vida. Imagina então um caixote fechado, talvez desconfortável, não era a minha cama que eu estava acostumado, não era a casa que eu estava acostumado, não era o cheiro que eu estava acostumado, mas sabe de uma coisa? Eu estava vivo. Quem estava dentro daquela arca entendeu, eu estou vivo. Versículo 6 diz assim, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Quer dizer, foi mais um mês. Depois do 10º mês, que começou a aparecer o resto das montanhas, o chão ainda estava encharcado, ainda tinha água. Ele espera mais um mês, faz uma janela, solta uma ave, diz que o corvo, versículo 7, saiu e voltava, né, até que se secaram as águas sobre a terra. Mas o corvo não achou nada. Versículo 8 diz que ele soltou a pomba para ver as águas teriam já minguado da superfície, mas a pomba, não tendo achado onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. E talvez você fique pensando, meu Deus, que quarentena comprida, que coisa que não anda, que situação que não muda. Vamos para um ano e as coisas ainda estão, nós ainda estamos sem perspectiva. Mas depois de um certo tempo, versículo 10 diz assim, esperou ele ainda 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. E à tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Oliveira é pé de azeitona. Ela achou uma folha de azeitona, mas ela não achou ainda onde pousar propriamente dito. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Aí ela não tornou a ele. Então Noé falou assim, agora então talvez esteja chegando o momento das coisas mudarem. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram sobre a terra. Tinham passado 371 dias. Um ano tem 365. Eles tinham passado um ano e praticamente uma semana fechados. Então disse Deus a Noé, aí já não é mais eu que quero sair. Deus chega para Noé, versículo 15, e diz assim, acabou a quarentena, Noé. Passou a crise. Versículo 15 diz isso, Deus disse a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e a mulher de teus filhos, e os animais que estão contigo de toda a carne, ave, gado, réptil. E o versículo 18 diz que saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e saíram todos os animais, todos os répteis, segundo as suas famílias, segundo as suas espécies. Aí eu fico pensando o seguinte, meu irmão, minha irmã, o que eles deixam, que tinha lá dentro nas costas? O caixote da salvação. Mas um lugar que eles já estavam agoniados, que eles estavam doidos para sair, que eles estavam doidos para enfrentar a vida como ela sempre foi. Mas o que tinha diante deles? Você já viu um lugar que foi inundado e que depois que seca, você já pegou a noção do que tem de lama, de pedregulho, de animal morto, né? de tronco? E eu fico pensando assim, Noé olhava para trás e via aquele caixote e diz, ai meu Deus, olhava para frente, o mundo desfigurado, e ele dizia, ai meu Deus. Essa é a sensação que me vem num dia como esse. Ainda estamos como que dentro do caixote. Porque tem gente saindo do caixote antes de Deus dizer, saiam. Já tem gente doido para voltar para os botecos, voltar, né, para os shoppings, voltar para os campos de futebol. E Deus está dizendo, ainda o chão não está enxuto,
Ainda não é tempo. E você, meu amigo, minha amiga, você que escuta a voz de Deus, aguarde Deus dizer para você: agora sai, agora retoma, agora você pode ir, agora está na hora. Eu estou à espera de Deus me dizer a ordem. Eu ainda estou no caixote. Eu ainda estou à espera e estou feliz no caixote, sabe por quê? Porque caiu a água, vagamos por aí, pousamos em algum lugar, ainda estava impossível de tomar, o caminho normal das coisas. Mas vai chegar o momento, e é isso que eu quero dizer a você, vai chegar o momento que Deus vai dizer assim: Igreja do Senhor, está na hora realmente de abrirmos as portas, tirarmos as máscaras, colocarmos as cadeiras de volta. Está na hora igual a gente diz que quando faz depois do naufrágio, que todo mundo se agarra no pedaço de pau e vai todo mundo para a praia, e depois você vai contabilizar: fulano está aí, Olha, está todo mundo aqui. Ó, demos falta do fulano. Ah não, fulano em vez de nadar para cá, nadou para o lado de lá. Mas está lá. Então, amados, vai chegar o tempo de nós tirarmos os medos, tirarmos os bloqueios, tirarmos as barreiras para o abraço, para o beijo, o abraço no amigo, de podermos entrar nos lugares sem medo, participarmos da vida sem medo. O tempo vai chegar. E é 2021, vai ser 2021 o tempo que Deus vai dizer para mim e para você: filho, está na hora de sair, está na hora de enfrentar o mundo depois de tudo isso. Senhor, mas o mundo está terrível, 14 milhões de desempregados só aqui, 200 mil mortos, empresas que fecharam, economia, o Brasil devendo, o governo está com a maior dívida. Não interessa, está à frente o desafio meu e seu de enfrentarmos a oportunidade dada por Deus para a continuidade da vida. E aqui vem uma coisa muito linda, versículo 20 do capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra altar. Altar é o lugar que oficialmente, numa cerimônia religiosa, é o lugar de você fazer oferta a Deus. Nos altares os animais eram sacrificados, até vida humana era sacrificada. No altar o incenso era queimado, as oferendas eram feitas. E Noé, quando sai diante daquele mundo que ainda está o caos, ele levanta um altar ao Senhor e disse que tomando ele, animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor. E é isso que eu gostaria de fazer nesses minutos finais do ano de 2020. Aí na sua casa, onde você estiver, se você estiver sentado, eu quero que você pegue uma cadeira, que você pegue uma mesinha, que você pegue alguma coisa e diga assim: Senhor, esse é meu altar. Eu quero me colocar no altar. Eu quero que você seja a oferta. Eu quero, nessa virada de ano, eu quero me dobrar onde eu estiver. Eu estarei na minha casa com a minha esposa. Eu quero me dobrar onde eu estiver e dizer: Deus, eu estou no teu altar. Eu estou colocando a minha vida no altar, Pai, porque o Senhor
conduziu-me nesse tempo de pandemia, o Senhor conduziu-me nesse tempo de crise, o Senhor preservou a minha vida, eu estou com a minha família, eu quero oferecer a minha vida. Noé naquele dia ofereceu animais limpos e aves limpas, animais que a carne era permitido comer. Ele não aproveitou um urubu que ele não ia comer, ele pegou daquilo que era do seu próprio sustento, daquilo que Deus havia reservado para a sua própria sobrevivência, mas naquele momento ele diz assim: eu quero honrar o Senhor com o presente da preservação da vida. Hoje é noite de altar, hoje é noite de eu e você. Noé estava com a esposa, Noé estava com os filhos, não tinha ainda ele, os netos, não foram mencionados. As esposas estavam ali. Então, é noite de você chegar e falar assim: esposa, chega aqui perto de mim, filhos, ajoelhem aqui comigo. Vamos fazer nosso altar ao Senhor. Nós chegamos até aqui. Nós estamos virando para o ano da esperança. Nós estamos virando para o tempo que está chegando, porque Deus vai dizer a mim e a você: eu quero que você retome a sua vida. Eu quero que você saia do caixote. E eu quero ainda dizer a você: Noé não deve ter feito as mesmas coisas que sempre fez. Sabe por quê? Depois que nós passamos pelas experiências que passamos, tolo é aquele que vai tocar a vida como sempre tocou. Nós vamos valorizar o beijo, o abraço do amigo, nós vamos valorizar o olhar nos olhos, nós vamos valorizar o nosso pai e nossa mãe. Nós vamos valorizar o respirar. Essa doença tira das pessoas a condição do respirar. Eu e você vamos fazer nosso altar, porque está chegando o dia que Deus vai dizer: vamos sair dessa experiência, vamos sair desses dias diferentes. Vamos recomeçar as coisas. 2021 é o ano de recomeçar. Não significa recopiar. Faça de 2021 um ano muito especial na sua vida. Que ele comece no altar de Deus. Que ele comece com palavras de gratidão. E você diga: Deus, eu queria muito que 2021 fosse um ano muito especial para mim, para os filhos, se você for casado, né? Para a esposa, se você é solteiro. Eu queria que fosse um ano muito especial na minha vida, porque eu sou grato pelo caixote e sou grato pelo caos, porque entre o livramento e o caos eu estou aqui para o que Deus deseja fazer. Apague aí a luz, deixe só uma frestinha de luz do celular mesmo aceso. Escolha seu altar. E eu gostaria de orar. Eu vou passar esses últimos minutos de 2020 em oração, e os primeiros de 2021 eu termino. A hora que a terra passar a linha do 20 para o 21, nós estaremos no altar. O melhor lugar de estar. O melhor lugar nem é o caixote, nem é o caos. O melhor lugar é o altar. É aqui onde tudo vale a pena. É aqui onde tudo compensa. Está tudo perto aí? Chame. Se tiver um amigo aí hoje com você, se tiver um parente, fala assim: vem para o meu altar, meu amigo. Nós estamos entrando no ano da esperança. Nós estamos entrando no ano da restauração, no ano da reconstrução, no ano da retomada, no ano do recomeço. Vamos orar?
Vamos orar. Eu gosto de orar de olhos fechados, porque eu não gosto de nenhuma interferência do mundo exterior. De olhos fechados eu tenho a impressão que estou eu e Deus. Eu quero orar nesse momento. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ao olharmos 2020, começou talvez, ó Pai, sem a mínima expectativa do que ele seria. Queremos, ó Deus, te louvar e bendizer, porque nós chegamos até aqui. Nós chegamos ao dia de hoje. Eu e aqueles que comigo estão nesse altar. Alguns que são, ó Deus, dos meus vínculos, não estão aqui, mas estão em algum lugar. Eu quero te louvar porque nós chegamos até aqui. E Pai, por crer que 2021 é um ano da remissão, é um ano, Senhor Deus, mesmo da restituição e da restauração. Se 2020 foi o ano que nós andamos e choramos quando pudemos andar, 2021 será o ano mesmo, Deus, de novas experiências, de novos horizontes. Noé saiu para uma terra completamente nova, ele foi habitar num lugar que ele nunca tinha estado, e o Senhor nos está levando para experiências completamente novas. Eu confio e eu creio. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós entregamos o ano que se finda ao Senhor. Como Noé talvez olhou naquele momento de altar para trás e disse: Senhor, eu agradeço esse barco, eu agradeço esse livramento, eu agradeço a provisão, eu agradeço esses dias que ficamos vogando, mas ficamos vivos sobre a tua mão e o teu cuidado. Obrigado, Deus, pelas inúmeras formas com que fomos livres, com que fomos sarados, com que fomos supridos. Obrigado, Senhor, pelo meu barco. Obrigado porque nesse barco não teve talvez só meu pai e minha esposa ou meus filhos. Deus, muita gente esteve comigo, muita gente embarcou comigo, e eu tive um tempo de quarentena também, com gente preciosa e com gente amada. Te louvo pelas pessoas que se aproximaram de mim, me abençoaram nesses dias. Te louvo pelas oportunidades que o Senhor me deu também de chegar, de compartilhar, ó Deus, de repartir, de orar, de aconselhar, também de chorar. Obrigado, Senhor Deus, porque nestes dias de 2020, experimentamos uma outra forma de comunhão, uma outra forma de cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus. E agora, Pai, diante de nós está um ano completamente novo. Um ano, Deus, como estava Noé diante de uma terra completamente nova, com tudo por acontecer, com tudo para fazer. As árvores precisavam ser replantadas, as lavouras precisavam ser restabelecidas, os currais precisavam ser reconstruídos, os animais precisavam repovoar. Oh Deus, tudo estava por fazer, mas a vida estava ali. E portanto, onde a vida está, a esperança também está. Entramos 2021. Na certeza de que o Senhor está diante de nós. E no nosso altar pessoal, neste altar da minha casa, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, e eu quero dizer que o Senhor foi bom, que o Senhor é bom e que o Senhor será bom. Eu abençoo cada homem, cada mulher, seja ele idoso, seja ele adulto, jovem. Abençoo cada criança, abençoo os que nasceram nesse ano especial, abençoo particularmente de uma forma toda especial as casas em que alguém não chegou no dia de hoje. E o Senhor é o Deus de toda consolação e graça. Assim, portanto, Deus, eu abençoo 2021,
não pelo meu nome, porque meu nome não tem valor. Eu abençoo 2021 na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus, do nome de Jesus. Amém. Ele é meu altar, a Ele toda honra, toda glória. Feliz 2021, um ano realmente novo sobre as nossas vidas. Graça e paz.